Isaías, capítulo 1, ou capítulo 5, verso 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, e cavou a terra, e tirou as pedras, e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre, e fez também um lagar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, e usa-me, ó Deus, nesta noite. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos pegar essa parábola narrada pelo profeta Isaías, e eu quero pegar 6 pontos dos 2 textos que lemos, para que entendamos o que Deus está tentando nos dizer. Os 2 primeiros versículos que lemos fala de alguém que tem uma vinha, de alguém que tem uma propriedade, e nessa propriedade ele vai tomar algumas decisões, ou vai fazer algumas coisas por essa propriedade. A primeira coisa que eu queria ver com você é como essa propriedade foi adquirida, porque na verdade essa colocação é um paralelo. É como se o dono da vinha fosse Jesus. Ele é o proprietário, mas como ele adquiriu essa vinha? Por que é que há tanto investimento nela? Primeiro uma compra, e nós vamos descobrir como ela aconteceu. Depois nós temos uma série de eventos de proteção. Ele cerca a propriedade, porque agora ela é dele. Então o seu primeiro passo é cercar, é mostrar para todos os que passarem por ali, que eles entendam que agora aquela propriedade tem dono, ela tem um proprietário que a comprou. Após cercar, ele vai ter o cuidado de limpar, e nós vamos fazer então uma transição dessa parábola para a parábola do semeador, e vamos ver qual é o propósito de remover as pedras. Nós vamos ver que ele vai plantar, mas há uma preocupação nele não plantar qualquer coisa. Seu investimento é alto, ele já comprou, ele já cercou, ele já limpou, e agora ele não vai plantar qualquer muda, qualquer semente. As sementes são excelentes, porque seu propósito de colheita é grande. Ele também sabe que se ele tem uma propriedade, inevitavelmente ele pode contar com invasores. Então no meio dessa propriedade, ele cria um ambiente alto, uma torre, aqui chamada, um local cujo qual ele pode ter acesso de visibilidade a todas as extremidades. Ele não quer nenhum intruso. Para ele, o que está acontecendo dentro de sua propriedade é altamente valioso e restritamente pertinente a ele. Mas a última construção é um lagar, um ambiente cujo qual tudo aquilo que ele investiu vai se tornar em retorno. Porque eu preciso mostrar a você os 2 versículos, mas a partir do 3, eu também preciso mostrar a você a expectativa do dono. Ele não comprou porque nos achou bonitinho, ele não cercou porque não tinha nenhum propósito, ele limpou, comprou vides, ou escolheu as sementes, ele se preocupou com a torre e com o lagar, mas ele tinha expectativas, e essas expectativas, elas são descritas no finalzinho do verso de número 2, e esperava que desse uvas boas
mas deu uvas bravas. Pode deixar esse texto. Ele compra, cerca, limpa, escolhe o que vai plantar, constrói uma torre e sai todo o investimento. No canto ele faz um tanque de piso inclinado, um dreno na parte mais baixa, porque ali é o local que será armazenado o fruto do seu trabalho. Dali ele vai tirar a uva, o vinho, dali ele vai retirar o azeite. Porém, ele tinha uma expectativa, ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Então, a partir do verso 3, jogando por terra aqueles que acham que Deus só quer apenas o coração, jogando por terra aqueles que defendem uma super graça, que diz que o homem pode fazer o que quer, ser do jeito que quer, que no final ele será aceito. O verso 3 dá a seguinte narrativa: e agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, eu peço que julguem entre mim e a minha vinha. Verso 4: que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, e não será podada, nem cevada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens, para que não derramem chuva sobre ela. Vamos lá, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor, certo? Este esperava retidão, somente até aí. Preste atenção, porque é importante você e eu entendermos isso. Primeiro, que esse texto está falando de nós na atualidade. O povo escolhido, a Israel do Senhor hoje, somos nós. A todos quantos receberam a Jesus, Ele deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Nós recebemos em Cristo o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então, se entendemos esse processo, vamos descobrir que precisamos nos tornar produtivos, que precisamos valer um investimento. É assim que funciona. O texto diz que quando a resposta ela é negativa, e eu acho isso muito legal, apesar de termos uma visão coletiva, o texto também fala de nossa individualidade, porque é muito importante nós entendermos a importância da nossa comunhão, vivendo junto e criando esse ecossistema para receber outras pessoas, mas nós não estamos totalmente interligados, porque se alguém planeja ser desobediente e viver ao lado de um desobediente, nós teríamos praticamente duas vinhas diferentes em cada um de nós. Nós não temos como responder pelo outro. Essa é a grande verdade. Mas vamos entender primeiro esse processo de compra. Se essa vinha somos nós, preste atenção na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. 1 Coríntios 6, 20, diz aí, coloca aí por favor, isso, porque vocês foram comprados por preço, e agora pois, glorifiquem a Deus no corpo
de vocês, presta atenção, a compra foi feita, mas o resultado, a expectativa é que Deus seja glorificado na minha vida, no meu corpo e na sua vida. Ele nos comprou, sim ou não? E isso é legal de dizer, mas comprou por quê? Ou para quê? Para que o nome dele, para que o nome de Deus fosse glorificado na nossa vida. E o preço foi alto, 1 Pedro 1,18. Sabendo que não fosse mediante a coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então está aí, ele nos comprou, é verdade, o preço de sangue. Para que ele nos comprou? Para que o nome dele fosse glorificado através da minha vida, através da minha postura, através do meu casamento, através do meu filho, dos meus filhos, através dos meus negócios. Essa semana passada aconteceu uma coisa bem interessante comigo. Um tempo eu estava entrando para a igreja, lá quase em frente ao correio, na primeira rua, a rua da Policlínica, e tinha carro parado de todos os lados. E eu então, quando entrei, eu escutei um barulho, e eu desci do carro. Eu tinha batido no carro de uma pessoa. Então eu comecei a procurar a pessoa e não achei. E eu estava atrasado, não podia ficar lá procurando. Em frente, o local onde eu bati, tem uma carrocinha de cachorro-quente. Eu fui lá e falei com o pessoal da carrocinha de cachorro-quente: ó, eu bati naquele carro ali, vocês sabem de quem é? Ele falou: eu não sei não. E aí então, eu falei: olha, quando eles chegarem para tirar o carro, avise que o carro está arranhado, que quem bateu fui eu, para me procurar, que é para eu resolver. Nunca ninguém me procurou. Também agradeci a Deus. Não vou ser hipócrita. Foi um acidente, eu não bati porque quis, mas mesmo sendo sem querer, eu tinha que pagar, sim ou não? Esses dias, estou lá tomando um café na Bolsa de Valores aqui de Xerém, ali, na padaria que a gente toma café. Estou lá, aí o cara: e aí, pastor, como é que o senhor está? Tudo bem? Eu falei: tudo bem. Aí chegou um amigo: tá. E aí, pastor, o senhor bateu no meu carro, hein? Eu falei: bati não. Bateu, pastor, sabe aquele carro que o senhor bateu lá na entrada da Policlínica? Eu falei: sei, rapaz, bati. Falei: olha Deus mandando a fatura. Eu falei: rapaz, eu avisei lá, te falaram que eu bati. Não, a moça lá falou que o senhor bateu no carro, tá? Mas foi um arranhãozinho pequenininho, entendeu? Que é isso, pastor? Nossa, eu já fui na igreja diversas vezes e nem falei com o senhor, deixa isso para lá. Aí eu fiquei pensando: se eu não tivesse feito aquilo. Vou te falar, foi uma das únicas vezes que eu me envolvi em acidente, assim, que o cara ficou feliz. Ele se sentiu honrado de que eu te... Olha que coisa legal. Deixa eu falar uma coisa para você: a sua postura, porque o Satanás manda até você fazer, mas não guarda segredo não. Eu lembro da história de um cara que arrumou um amante, escondidinho, e foi lá na Praça 11, no circo. Não esqueça disso. Está ele lá escondido. Deram um tiro lá do morro, lá de cima do rodoviária. Acertou quem? Justamente nele, do lado da amante. Descobriram que ele estava com a amante. Então deixa eu falar uma coisa para você: o Senhor nos comprou para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Então nós temos que prestar atenção em tudo aquilo que fazemos, sim ou não? Porque o investimento é alto.
Então ele nos comprou sim por preço de sangue. Como disse o texto, não foi ouro, não foi prata, ninguém podia nos comprar. Mas após a compra, ele tem uma preocupação: mostrar para todo mundo que aquela propriedade agora tem dono. E o que é que estabelece num ambiente, ou quando o assunto é terras, que ela tem dono? Quando ela está cercada. Quando você compra um terreno, quando você compra uma propriedade, você tem um documento, e o documento, ele está com você na sua casa, no seu escritório. Ali você tem a prova de que aquilo é seu. Mas se você quer mostrar para todo mundo que aquela propriedade é sua, você vai lá e enfia uma cerca. Por menor ou mais insignificante, pode ser algumas estacas apenas, 1 ou 2, 3 fios de arame, umas réguas, um alicerce, um muro, mas todo mundo que passar por ali vai saber que aquele local tem dono. É isso aí. O primeiro passo, depois de comprar, é cercar. Eu poderia usar alguns exemplos para vocês, que não estabelece necessariamente uma propriedade de verdade, mas pode mostrar um aparente dono. Você quer ver? Vem uma pessoa andando na rua com uma Bíblia na mão. Você pensa o quê? É propriedade do Senhor, sim ou não? Porque está usando na mão ela carrega algo, pode até não ser, certo? Mas aquele é um moirão, é algo que identifica aqueles que pertencem a Deus. Se às vezes está num lugar, chega num ambiente, tem alguém lá cantando, foi na cruz, onde o dia eu vi. O que você pensa? É crente. Pode até não ser, mas está utilizando, certo? Algo de pessoas que pertencem a Cristo. Cercar é muito importante. Eu separei 2 textos aqui, e para mim eles são bem interessantes. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que há. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. Deixa eu te explicar uma coisa desse texto, que por muitas vezes foi mal compreendido. Preste atenção. O templo tinha sentinela, sim ou não? Sim ou não? Então por que o templo de Deus e as coisas de Deus tinha guarda, se Deus guardava? Você já parou para pensar nisso? Às vezes algumas pessoas me perguntam: pastor, eu confio em Deus, será que meu carro precisa de seguro? Eu confio em Deus, será que eu preciso de um plano de saúde? Pastor, eu vi fulano indo em determinados lugares e ele estava com segurança. Será que precisa de segurança? O texto é bem claro: se o Senhor não guardar, em vão vigia. Então o texto diz que existe um sentinela, sim ou não? Existe um sistema de segurança, existe uma prevenção, e ela vai proteger de tudo aquilo que conseguir proteger. E se ela não conseguir proteger, quem é que entra em cena? O Senhor. Nós precisamos entender essa expressão, guardar a cidade. Entendemos que a Bíblia nos diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos, para que eles possam se acampar ao redor daqueles que o temem e o livram. Salmo 34, 7. Então eu preciso entender que quando eu tenho sobre mim essa cerca que ele estabelece,
seja acerca da palavra, seja do louvor, da postura, da moral, da ética, tudo isso que eu convivo, quando alguém olha para você, mesmo que você não fale nada, ele começa a identificar que você tem um dono, porque nesse mundo só existem dois donos, um dono verdadeiro e um suposto dono, e você vai se parecer com um deles. Com o que, pastor? Com a cerca, com aquilo que te cerca, com aquilo que te envolve. E é importante que as pessoas vão olhar e dizer: você foi comprado por preço de sangue, e olha o estilo de vida que essa pessoa vive. O próximo passo, o terceiro, é limpar. É lógico, ele vai limpar. Ele já comprou, ele já cercou, agora é propriedade dele. Ele limpa dentro ou fora? Ele limpa dentro. A propriedade é a dele. Então ele vai entrar e vai limpar das pedras. Mateus capítulo 13, coloca para mim, por favor, verso 20 e 21. Mateus 13, 20. O que foi semeado em solo rochoso, com pedras, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, ele logo se desvia ou se escandaliza. Preste atenção. O texto diz que ele cerca e a primeira coisa que ele faz é remover as pedras. Ele vai usar o solo. Então ele retira as pedras. Por quê? Porque ele vai semear. E as pedras são inimigas poderosíssimas para as raízes. O que faz uma planta se estabelecer são suas raízes. São elas que determinam basicamente a sua estrutura para suportar ambientes de seca, intempéries como vento, enxurrada e tantas outras coisas. Quanto mais enraizado a vinha ou essa muda estiver, quanto mais profunda for suas raízes, quanto mais estabilizada for seus posicionamentos, mais adversidades elas enfrentarão, ou estarão prontas para enfrentar. Por isso que nós vemos pessoas que você observa e elas chegam num ambiente, cresce com uma facilidade muito grande, aparece, desponta, quer cantar, quer trabalhar, quer ir para os ministérios. Eu fico lá fora, eu fico aqui dentro, eu vou para o ministério infantil, eu estou no Manhã com Deus, eu estou na oficina da alma, eu participo de tudo, mas é só aquecer um pouquinho, é só criar uma dificuldade e pronto, ela se escandaliza, ela vai embora. Estava mal intencionada? Não. Ela só não tinha profundidade o suficiente para, no momento de escassez, ter uma fonte de onde ela iria retirar seus nutrientes, sua água, recursos, para que elas consigam se manter firmes, muitas vezes secas. Você viaja para algumas regiões, até mesmo aqui no Brasil, mas tem algumas regiões que, se você chegar no ambiente, você vai ver basicamente todas as árvores secas. Não tem uma folha nela. Seca, seca de seca. Se você não tiver acostumado, você pensa que se tacar fogo naquilo, pega tudo. Mas se você chegar pertinho dela e tentar quebrar um galinho, você vai ver que ao invés de quebrar, ele vai envergar. O que indica que ele não está morto, ele está seco, porque o ambiente externo não é agradável. A umidade desapareceu, a chuva não aparece, o vento arrancou as folhas, a terra começou a rachar. E do que ele está sobrevivendo? Daquilo que está lá embaixo. Lá de baixo ele está tirando suas forças, ele está tirando seus nutrientes. Por isso que a Bíblia chega a dizer que a fé é loucura
para alguns. Porque quando você olha em torno da pessoa, todo o ambiente é inóspito, é inadequado, é ambiente onde todos morreriam, mas ele não está sobrevivendo da periferia do ambiente que está em volta. Ele está tirando recurso lá do eterno, lá de baixo, porque ele está, profundo, enraizado. E isso só acontece com quem remove pedra. Pastor, está aí as pedras, certo? As preocupações, angústias, perseguições, tantas coisas que ele usa como exemplo. Quando ele vai falar dos espinhos, na mesma parábola do semeador, ele fala de coisas materiais, mas agora ele está falando de coisas emocionais. Jesus compra você, cerca você, mas não pode limpar você. Você não se permite, porque para limpar a lâmina do arado, ou a perfuração mais antiga de um arado feito de madeira, é doloroso. Enfiar na terra, abrir aqueles sulcos, aquelas valas, sabe? Tem que firmar, o boi vai puxando e eles vai firmando. Ou então aquela lâmina torta que vai cortando, vai mexendo. Aí começa a mexer nas suas memórias, começa a mexer nas suas lembranças, aí começa a mexer nas suas angústias, nas suas decepções. E aí isso começa a te ferir. Então você não quer que mexa, você quer continuar na igreja com Jesus cheio de pedras. Ele é seu dono, ele é seu dono. Você está cercado, mas você não produz. Porque quando ele tenta te limpar, você recusa, porque a limpeza é desagradável, ela é desconfortável. E vá que quando a lâmina passa, ela traga lá do fundo uma pedra e ela apareça. E talvez você não gostaria de descobrir que você tem pedras, que você tem obstáculos. Então você não quer que ninguém veja. É melhor você não produzir do que alguém enxergar as suas mazelas, as suas pedras. E ele limpa das pedras. João capítulo 15, verso 3. Olha só, João 15, 3. Vocês já estão, por causa da que vos tenho, vós já está limpo, por causa da palavra que vos tenho, ou que lhes tenho falado. Essa é eu sou a videira, vós sois as varas. Aquela que está em mim, essa dá muito fruto. Preste atenção, o paralelo é o mesmo. Quando você vê esse texto aí, ele não está falando de pedra não. Vós já estão limpos. Essa limpeza é a poda, é a remoção de uma área improdutiva de uma planta. É alguém que tem interesse de que outras áreas recebam total atenção de nutrientes e de produtividade. Então, se tem um galho produzindo aqui, e tem algum brotando desse lado aqui, normalmente ele vai ali e poda, para que a força que estava sendo canalizada para esse galho, agora seja canalizada para o outro. A limpeza nem sempre é remover as pedras não, às vezes também é a poda e a remoção de áreas que te tornam improdutivos, que faz com que você não produza, e isso precisa sair da sua vida. Agora vamos ao quarto. Plantou de excelentes. Eu gosto dessa expressão, excelentes. É alguém que não vai permitir que qualquer coisa seja plantada. Por quê? Porque eu comprei por preço de sangue. Por quê? Porque eu gastei dinheiro com cerca. Por quê? Porque eu trabalhei para tirar as pedras. É tanto investimento que eu não vou plantar qualquer coisinha. Eu vou escolher as melhores mudas, as melhores
sementes. É isso que ele está fazendo. Capítulo 4 de Filipenses, verso 8. Filipenses 4:8. Preste atenção. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, eu quero plantar em você. Tudo que é respeitável, é o que eu quero plantar em você. Tudo que é justo, é o que eu quero plantar em você. Tudo que é puro, é o que eu quero plantar em você. Tudo que é amável, é o que eu quero plantar em você. Tudo que é de boa fama, é o que eu quero plantar em você. Se alguma coisa, ou se alguma virtude há, né? E se algum louvor existe, isso, não, seja isso o que ocupem o pensamento de vocês. Isso. Vamos trocar a terra por nossa mente. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, é o que Deus está tentando plantar em nós. É isso. Essas são as sementes que Ele escolheu. Agora, tudo que é impuro, injusto. Você olha para algumas pessoas e a Bíblia é muito clara. Você quer conhecer uma árvore, olhe para seus frutos. Pare de se preocupar com uma pessoa chega, se chega de carro, se chega a pé, se chega bem vestida, ou mal vestida, se chega, se é bonita. Se você quer avaliar a pessoa de verdade, observe o que ela produz. É a produtividade que determina, né, a qualidade. Então ele está dizendo: o que é puro, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, é o que eu estou tentando semear dentro de você. Se você não produz, sabe o que é? É que o que estão plantando, ou que você está permitindo, ou se permitindo plantar, é uma coisa diferente. Então por que que é injusto? Por que que é impuro? Por que que é pornográfico? Por que que é desonesto? Por que que é escandaloso? Por que que não é amável? Por que que a fama sempre é ruim? Por que que não tem virtude nenhuma? Por que que não tem nenhum louvor? Por quê? Por causa da semente. Mas pastor, está tudo certo. Vamos lá. Você quer? Vamos para a Bíblia. Vamos lá. O homem planta, e à noite vem o inimigo e semeia o joio. Lembra a parábolazinha? Sim ou não? O proprietário não plantou o trigo, mas de noite veio o inimigo e plantou o joio. Preste atenção. Hoje Deus está tentando plantar o amável, o justo, o honesto, o verdadeiro, o puro, tudo em cada um de nós. Mas o inimigo também está querendo jogar sua sementinha. Mas quando é que nós vamos descobrir isso? No final da parábola. É no final da parábola que nós vamos ver. Mas a proposta de Deus é: eu comprei, eu cerquei, eu limpei e eu plantei de excelentes vides. Mateus 26:41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito na verdade está, mas a carne é. Eu gosto dessa expressão vigilância, porque é isso que ele estabelece na torre. Um ambiente de vigilância. E pensa num domo da rocha extraordinário. É o sistema de vigilância de Deus. O que ele protege? Ele protege a videira. A videira foi limpa, ou o terreno foi limpo, por causa da palavra. Então vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. O vigia sempre vai mostrar. Sempre. Se você não vai conseguir enxergar o alerta dele, preste atenção, no meio da vinha, no coração da vinha. Eu estou aqui no meio da igreja, estou no lugar alto, eu tenho visão de todas as extremidades. Qualquer ambiente que o inimigo tentar
atacar, eu tenho condições de visualizar. Porém, uma coisa você precisa saber: todas as vezes que tem uma torre, e que essa torre é de vigilância e é de segurança, o indivíduo que vai prestar serviço ali tem que ter o quê? Coragem. Porque um vigia frouxo, um borra-botas, um Zé Ruela, o vigia tem que ter coragem. A torre foi estabelecida e Deus diz para você assim: olha lá, ó, tentando entrar na sua casa. Está tentando entrar. Olha lá, tentando entrar no seu casamento. Olha lá, tentando entrar nos seus negócios. Olha aí, ó. Você está parando de orar. Isso é um alerta que o inimigo está entrando. Se a palavra de Deus não está entrando, alguém vai entrar. Você consegue entender? Então nós precisamos criar um ambiente que tenhamos coragem para quando o Espírito Santo direcionar e mostrar e dizer: olha, está entrando lá, então nós vamos para lá. Não é assim que funciona o sistema de segurança do nosso corpo? Os glóbulos brancos, não é isso? O que acontece? Ó, cortou, vai todo mundo para lá, ó. É um exército. Qual é? Estamos protegendo de qualquer processo infeccioso. É assim que tem que ser. Por quê? Porque o que está lá dentro é muito valioso. Alguém pagou com sangue, alguém cercou, limpou, plantou de excelentes vides, e agora está lá o sistema de segurança. Já é a segunda vez. Primeiro ele cerca segurança, agora ele estabelece um ambiente, um observatório. É isso que era a torre, para que o inimigo não entre. Mas ele construiu nela um lagar. Mateus capítulo 5, verso 13, coloca aí, varão. 5,13. Vós sois o sal, e se o sal vier a ser sem sabor ou insípido, como lhe restaurará o para nada mais, senão para e ser pisado pelos? Verso 14. Vós sois, ou vocês são, a luz do, se não, ó, é porque eu fico com um texto na outra tradução. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Vamos lá, até o 16. Bota o 15. Isso. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem a todos que estão na. Verso 16. Assim também brilhe a luz de vocês diante dos, para que vejam as obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O investimento é o mesmo. Vocês são o sal da terra, videira. Sempre algo que está produzindo para um ambiente coletivo, para que todos que olharem para você, para os seus negócios, para a sua vida, para a sua família, glorifiquem o Pai de vocês. É assim que funciona. Então o investimento foi feito. Agora eu vou te mostrar. Se você não lembra, deixa eu te mostrar. Números 23, 19. Deus não é homem, nem filho do homem para que mude. Será que, tendo ele, não? Então deixa eu falar uma coisa, por favor, está na Bíblia. Quando alguém vier falar com você, não é bem assim. Deus não mente, e o que Ele falou Ele vai. Então bota no Apocalipse para a gente causar terror na turma. Vamos para o Apocalipse 22, 15.
22 de Apocalipse, é que o irmão botou o restante do texto lá. É bom que o povo lê. Fora ficarão os cães, os impuros, mas quem mais? Idólatras e todo aquele que ama e pratica essa turma aqui é a mesma da vinha. Que farei, né? Que mais poderia fazer entre eu e a minha vinha que não tenho feito? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou arrancar a cerca, vou botar os outros para pisar, e vou tacar fogo, e vai se lascar. Quem é que está lá dentro? Eu e você. Então deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas estão perguntando, todo mundo aí: pastor, Jesus está voltando. Pastor, o que eu faço? Oh meu Deus, estou com medo danado de ir para o inferno. Já foi. Se você está com medo de ir para o inferno, significa que você está lá. Você não tem que ter medo de ir para o inferno. O inferno não é para você, é para o Satanás. A Bíblia diz: o inferno foi feito por Satanás e por seus, só que estão se sentindo solitários, que é companhia. Então o que ele fez? Arrumou uma vaga para você, esperando você lá no inferno. Você quer ir? Mas tem gente que não quer, mas vai. Então o que nós temos que fazer? Pastor, quando é que eu sei que eu vou para o céu? É fácil. Sabe quando você vai para o céu? Quando o nome de Deus é glorificado através da sua vida, porque isso é produtividade. Quando as pessoas te reconhecerem, não é quando você se reconhece. Que eu acho muito legal quando gente fala assim: não, porque eu agora, sabe? Porque eu faço, porque eu tenho. A Bíblia é bem clara: se uma pessoa julgar a si mesma, ela jamais será. O importante não é o que você pensa de si. Pastor, é o que os outros pensam? Na minha colocação agora, sim. Você também não pode vender, né, a sua imagem para os outros. Mas é importante que as pessoas olhem para você e dizem assim: olha, que raiva que me dá. Ó, como é que anda, todo bem vestidinho, ó, tudo empinadinho, alegrinha, todo dia, olha. Pensa que vai para o céu, ó. Quando alguém tem raiva de tu, porque você glorifica a Deus, continue glorificando. A Bíblia diz que ser perseguido dessa forma é bom, sim ou não? Mas quando alguém diz: para eu ser crente igual aquela fofoqueira miserável lá, aquela praga, língua de trapo, aquele vagabundo sem vergonha, mulherengo, não paga ninguém. Quando alguém falar assim, é porque você tem outro pai, o padrasto. Ele está administrando a sua vida. Então o nome de Deus tem que ser glorificado, porque o investimento foi muito alto. Isso também não precisa ser, não. Você só precisa entender que você é a turma que vai se lascar. Ficarão de fora. Você vai até passar lá. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Você vai passar lá, no diante do trono branco, todos nós. Eu imagino aquela filhazinha, Jesus sentado do lado de Deus, Espírito Santo lá, e você passando assim, ó. Olha lá, Jesus. E Jesus vai fazer assim, ó. Vá para o inferno. Ô gente, eu fico pensando, aqui eu penso, dá licença, estou terminando já. Se eu for para o inferno, eu estou lascado. Porque eu ajudei muita gente a não ir. Eu vou chegar lá, eu sou de direita. Meu negócio é democracia. Estado de direita. Eu fico imaginando. Só imaginando, pensa. Chegar lá, o Satanás, quem chegou? Olha lá. Ajudou os outros aí, veio. Veio um lugar ruim aí. Vê. Nós não pode ir não, gente. Não pode.
Eu falo para Deus: Senhor, eu não vou. Não que eu não mereça, mas eu não vou. Ô, gente, vamos sair daqui, porque é o maior evangelismo é você viver uma vida onde o seu pai seja glorificado. Aliás, essa é uma cultura judaica. Todas as vezes que falava de alguém, nunca falava de alguém, falava do pai de alguém. É ou não é? Fulano, filho de fulano. Bartimeu, né? Essa expressãozinha referia-se apenas em filho. Ele era o filho. O nome do Senhor precisa ser glorificado através da nossa vida. Daqui um dia o pastor Luciano Subirá vai vir aqui falar conosco. E nós vamos jogar por terra a visão de que não dá para ser perfeito. Por muitas vezes eu falei essa besteira de púlpito. Ah, não dá para ser perfeito não. Ah, você faz o que você pode. Eu estava errado. O poder do Espírito Santo é uma força capacitadora que pode nos fazer parar de pecar. Foi por isso que Jesus disse para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Ele não estava brincando, ele estava dizendo algo que a lei não oferecia, que era um poder para a transformação, mas a graça oferece. Saia daqui para valer o investimento que foi feito em você. Sua família, seus negócios, sua vida, seus filhos, glorifiquem o nome do dono da vinha. Amém? Gostou? Ajude a edificar mais vidas. Se inscreva, curta, compartilhe e comente. Que Deus te abençoe.